livro do escritor Ricardo Rutigliano Roque, vocês encontram à venda no site das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Olá, Ricardo. Olá, boa tarde, bem-vindo a todos. Obrigado, Cristiane Rezende, João Cortés, extensivo a todos da equipe, Paola Maris, que desde 2011 faz orçamento para eu lançar o livro, agora conseguido, com o prêmio de Fomento Cultural da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Cultura, e também apoio do Acervo dos Escritores Santistas, a Cristiane Rezende, as Danielas, né? Tanto a Regina da Logística quanto a Daniela que fez a capa, e o Valdir também, né? Que fez a diagramação, isso da equipe de vocês aí, não é? Se eu esquecer de alguém, me releva. E do meu lado, o Rafael Palmieri, né? Que fez a produção do livro, né? E a Valéria Florenzano, que fez a revisão ortográfica, o Lincoln Roque Borges e o irmão dele, o João Ricardo Borges, Roque Borges, que fizeram as ilustrações, e o Marcelo Ariel, que fez o prefácio e também fez oficina comigo, foi um precursor, um professor, além de outros coletivos, né? Bom, como o protagonista do livro é real, né? O meu bisavô, ele veio lá da Itália e desceu as águas dos Estados Unidos para cá. Ele passou pelo Nordeste, então eu vou fazer uma abertura em forma de cordel com referência à cultura, né, brasileira, dizendo assim: o autor sentiu-se acolhido, ética e afetuosamente seguro no líquido amniótico, fazendo parte do binômio materno-fetal, naquela sua vida intrauterina. Também nutrido, literalmente, em águas marinhas paternais, de autoridade fiscal de exportação no armazém 4 externo do Cais do Porto de Santos. Em proa moral na figura de Toinho o Rebocador, livro este presenteado por sua mãe. A bom bordo de beleza ética pela canção O Mar, de Caymmi, disco presenteado por sua irmã, a primogênita. A estibordo, em piscina de piscina-água, de passiva água, entre as 4 paredes de um ambulatório, à espera de cada mergulhador em busca de cuidados à sua saúde. Ali sentiu as ondas de ruidosa vibração dos caminhões sobre rua de paralelepípedo. Sentiu-se na popa em busca ativa de agravos à saúde auditiva. Já enredada de seus pares, os cuidadores das existentes demandas individuais de outrem. Contornou o costão rochoso, pedagógico, tais como o bom cabrito não berra e não se fala em momento periclitante. Como pedras polidas por águas antigas, em ondas potenciais. Ricardo? Altura acadêmica, sim. Em saúde pública. Está me ouvindo? Sim, sim. Em saúde pública, lato sensu, para canalizar desde o alto tais águas, refluiu tais demandas em plenário da Casa Legitimadora de Hábitos Municipais, pelo dizer do presidente da sede da saúde. Nadou dali a Casa Guardiã de Hábitos, obtendo ação civil vitoriosa. Observou as remadas do chefe do Executivo Municipal, intimado que foi, ajudado por tal correnteza, a desapropriar a Estação Valongo, para nesta passarem os caminhões transversais aos pátios de manobra férrea. Nadou a jusante, para depois levar serra acima, tal inédita descoberta a Congresso. Um ruído que agrava a audição, externo ao ambiente de trabalho daquele cardume de trabalhadores. Agora busca dar eloquência de pororoca, através de fomentadora política pública, sinérgica à demanda nesse caldo de cultura, que dá um remo conquistado com as cores de bolsa acadêmica, além de outro remo com as cores de apoio cultural.
na publicação da obra hoje lançada. Bom, ao jovem, aos leitores, me dirijo agora, na figura do Rafael Palmieri, seu filho Apolo, representante daquele leitor que demanda por obras de autores vivos, eu diria: o dia me é boa manhã ensolarada, na praia hoje, com um pequeno ao chão. Tão pequeno fui, a memória praia me acompanha. No baixar de cabeça, pequeno fogo. Concretude norte abstraída, intrépido poema num querido convívio. Como me atrai contra a semente, praia útero onde pequenos criam. Sinto a força com pequeno aos braços, na volta caminhante do só trabalho. Areia fofa e peso às costas. Qual que leveza sustentável, demarcada em pegadas na maciez das suas areias. Nuances vivenciam querer estímulo, ator e cenário fundem contemporâneo e passado. Longe do anacronismo amanhã, todavia me é bom anoitecer enluarado, mesmo só retorno. Elas em mim virão memórias erguidas, enquanto olhar o ainda distante horizonte. A mulher leitora, na figura da Gisela, mãe de Natália, representam aquelas leitoras que demandam por uma leitura viva, eu diria: vi quem habita a sua alma, onde ao lado quis minha morada fazer. Coube a você decidir e a mim, aos sentimentos, obedecer. A maciez das minhas intenções beijou de olhos fechados seu reticente sentimento. Agora numa direção do néctar, caudaloso, que norteia voo de beija-flor, e dá descanso ao rastejar de rapina em meio às areias desertas, até ali, sem sombra. Ao homem, na figura de João Paulo e Daniel, também nossos frutos, que representam aqueles que demandam por uma leitura que os desafie, sem idealizações inatingíveis, eu diria. Fico olhando, rememorando. Fico olhando, rememorando. Sua atenção libera entrada a zumbi. E fico detendo o resto. Depois, quando eles falarem, eu complemento. É muita emoção, né, Ricardo? Parabéns. É verdade. Você escreveu um belo texto aqui para a abertura aqui do nosso evento. Bom, o autor nadou rumo aos 6 municípios da Baixada Santista, aportando em 6 suas escolas, para hoje estar aberto à enxurrada de perguntas aqui de também leitores. Ok. Bem-vindos. Bem-vindos todos, né? Obrigada, Ricardo. Ricardo, mas eu gostaria que você começasse agora, né? Que você dissesse aqui um pouquinho para a gente, para as pessoas que supostamente estão na sala e que ainda não conhecem você, não têm ainda uma proximidade aí com você. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, né? Quem é o Ricardo Rutigliano Roque? Onde você mora? O que você atualmente anda fazendo aí pelas bandas aí da sua cidade? Conta um pouquinho aqui para a gente sobre você. Então, eu sou funcionário público, já aposentado de uma prefeitura de São Vicente e prestes, aí já praticamente aposentado da outra de Santos. Moro aqui em Santos, na Ponta da Praia, e estou aqui na edícula, me contextualizando um pouco, é minha oficina. Eu pus o banner para cobrir a mesa de marceneiros, livros técnicos, no Wash House estão os livros dos colegas escritores. Eu tenho a ideia de fazer o acervo dos escritores santistas, é um selo que vai no livro, estava escapulindo, onde eles estão tombados, na Biblioteca Pública Mário Faria, no posto 5 aqui de Santos. Então, agora, eu consegui pela primeira vez, mediante apoio do próprio acervo, que é um coletivo sem CNPJ, nem nada, né? É um movimento, no Facebook, tudo, um blog, que isso fosse já na própria impressão da capa. Então, isso congrega os escritores e é uma ação coletiva, né? Então, eu acho que a sinergia, eu já tinha vivenciado isso em outros movimentos, ela potencializa a literatura, no caso aqui. E é isso. Certo. Ricardo, eu sei que você tem um trabalho super interessante aí, aí na Baixada, em Santos, né? Que inclusive eu estou vendo aí atrás de você, o Ler o Vizinho. Conta um pouco para a gente sobre esse projeto. Então, isso acabou desembocando numa instalação que consiste numa bicicleta e um carrinho para entrega do livro àqueles que forem da Baixada Santista, aqui pertinho, né? Com uma bicicleta e um engate. E foi feito aqui na mesa de marceneiro também um biombo, né? E tem uma maçaranduba, que é um móvel para recepcionar as pessoas
eventos, né? E as obras estão tombadas na biblioteca, como eu acabei de falar, né? Então, assim, o tombamento é o analógico do movimento, né? E o virtual, digital, é essa coisa igual nós estamos fazendo hoje aqui, né? Tá certo. E quando foi que começou o seu interesse e o seu trabalho voltado para a literatura, né? Mas, assim, conta para a gente também como que foi, como se deu o seu início na escrita, no processo de escrita. Eu acho que eu fui chamado pelas águas que invadiam a calçada quando eu vinha do Martim Afonso, em São Vicente, porque o escritor, ele dá voz a quem não tem. E aquele impacto que a onda dava ali, me molhava, era um clamor que me buscou. Então, eu sou um caiçara citadino, do lado de cá, da Bahia, mas pegava a minha prancha de isopor e atravessava para ir até a reserva Xixová estadual do outro lado, na praia de Paranapuã, chamada Vacas, e isso me atraía. Mas eu ganhei um livro chamado Toinho o Rebocador, numa abordagem mais moral, assim, utilitarista, né, do mar, do rebocador, mas também ganhei o Mar de Caíme, que era um disco, né, da minha irmã mais velha, primogênita, né, eu acho que eu já citei isso. Bom, então foi daí que a literatura me alcançou. Tá. Você lembra quantos anos você tinha quando o mar começou a te chamar, te puxar lá para do rumo da escrita? Isso foi desde o primeiro ano primário, né, que Ah, era meu caminho de casa para a escola, né, até o primeiro ginasial. bacana, bacana. Ricardo, conta para gente então um pouco sobre o livro que você está lançando hoje, né? O Desnudo Mar Selvagem. Como que foi que Certo. surgiu a ideia desse livro? Então, Vicente Carvalho tem como sobrinho neto, neta, a Maria Valéria Rezende. Ela é uma educadora que esteve à frente de uma campanha que clamava por crítica ao que era escrito, ou lido, ou sabido, e que esteve à frente dessa campanha, e isso fez com que meu filho fosse jornalista. Eu tenho outro filho que esteve na mesma escola, que é engenheiro. Então, Vicente Carvalho tem poesia que fala sobre isso, né? O mar selvagem, né? Então, essa antropofagia brasileira me faz remeter a ele, tanto biologicamente, pela ascendência dela, com Vicente Carvalho, que teve relação popular com meu filho, de educação, né? Assim como o termo literário da poesia dele, né? E também porque todos os livros que eu lancei, que eram independentes de uma cartoneira minha, de fundo de quintal aqui de Edícula, foram espaços públicos que iam desde o aquário, do pergolado, junto ao aquário, passando pela biblioteca, que também está no mesmo jardim que foi por ele feito, né? Ele era político também, né? Parece que senador, e a concha acústica. Então, eu presentifico, vira e mexe, a literatura lançando livros meus, autorais, nesses espaços, além de antologias, Museu de Pesca, né, enaltecendo a mulher caiçara onde estiver, e Saturno de Brito, junto aos canais aqui, sempre presente. Bacana. Ricardo, nós já temos lá no nosso chat algumas pessoas parabenizando você. E uma dessas perguntas é o Ricardo, que está dizendo para você parabéns por mais essa realização, tá? E aí ele está perguntando qual a importância de Vicente de Carvalho e outros poetas santistas em sua obra. Bom, eu aposentei praticamente agora, então eu tenho uma rede aqui e frequentava espaços. O Haikai, por exemplo, é muito presente, porque eu ia em instituições psiquiátricas e me foi dito que eles
não tinham condições de ter uma atenção muito prolongada em cima de um assunto. Então, punham os peixinhos de vários autores do Grêmio de Haikai, Caminho das Águas, aqui que funciona no SESC, que eu frequentei, e os pacientes pegavam aqueles peixinhos, né, e guardavam aqueles peixinhos com o dizer em Haikai, né? Então, e nas escolas eu espalhava textos pela mesa e convidava os alunos que entrassem à biblioteca para que pegassem aquele texto e lessem. Então, eles sempre estiveram junto ao autor do Desnudo Mar Selvagem, né? Me vestindo por textos amigos. Ok. O seu João Scortese está dizendo que o escritor dá voz a quem não estava inscrito no corpo das águas. E aí ele coloca Vicente de Carvalho, 1866 a 1924. Parabéns pelo lançamento do livro, estamos aqui acompanhando, saudações do João e da Gabi, do Roberto e da Marlene. E aí eles brindam junto com você, né, por esse lançamento, tintim. E aí o seu João Scortese diz de novo, poeta jornalístico e político, nasceu e morreu em Santos, ainda falando do Vicente de Carvalho, né? E aí nós temos algumas pessoas que já fizeram também aqui inscrições aqui no chat para fazer pergunta para você. Tem o Marcelo Raiel, que está na sala e quer fazer uma pergunta para você. Nós vamos pedir para o Marcelo abrir o microfone dele e para ele poder fazer a pergunta. Marcelo, você vai receber um convite para você abrir o seu microfone. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Tranquilo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da editora e também do próprio autor. E também agradecer a presença de todos que estão aqui também, nessa tarde de domingo e tal. E a minha pergunta, né, que é uma pergunta para a gente dar um pontapé inicial aí nas questões, no bate-papo e tudo, tem um pouco a ver com a questão da imagem, com a questão do imagético. Lendo a obra do Desnudo Mar Selvagem, do nosso querido Ricardo, aproveitando também para parabenizá-lo, né, por esse lançamento, e olhando para a obra, lendo nesses últimos dias e tal, inclusive até enquanto vocês estavam falando, me passou até alguns outros autores que também sempre lançavam mão de uma quantidade muito grande de imagens. Uma obra razoavelmente exigente para o leitor, para a leitora, os leitores em geral, né? A gente pode citar aqui fragmentos do Discurso Amoroso, que seria um texto bastante conhecido do público brasileiro. Tem um texto do Samuel Beckett, que ele não é tão famoso assim para a massa da população, que é o Not I, ou Not I, eu não sei como é que foi traduzido isso para o português, que também é um texto, como a maioria dos textos do Beckett, que exige bastante dos leitores no sentido de imagem, né? No sentido de o leitor precisar fazer um exercício de imagem, um exercício de imaginação no ato da leitura, por conta da quantidade muito grande de imagens e fragmentos sugeridos pelo texto ou propostos pelo autor. Fica uma coisa meio, como é que eu poderia dizer, fragmentos mesmo, né? Uma quantidade muito grande de sequência de imagens. Baseado em, principalmente, que é uma característica da obra, nos diálogos, né? Que é uma recuperação de uma parte da antiga literatura grega, da questão de você transmitir informação por intermédio de diálogos, só que você tem uma quantidade muito grande de fragmentos. É um negócio bem fragmentado. E a minha pergunta para o Ricardo é exatamente essa. Como é que foi como é que surgiu a ideia de você escrever um romance, mas um romance que tem, dentro do tecido verbal, dentro do texto que você colocou no teu romance, uma quantidade grande de fragmentos? Então, Marcelo,
o Miyakoto diz que tu és o encoberto lado da palavra que desnudo. Isso, o Miyakoto, né? Então, uma dinâmica de vida aos tranquinhos, que se completa em leitura, esta longe da leitura dinâmica, né? Mais fluente na eloquência do leitor, adepto de palavras cruzadas, que alinhava em seu imaginário em busca de significados transversais. Bem na soma da concepção, nascimento, cronológica, vida terrana, morte e celestial percepção musical que aglutina em fluxo de pensamento, em seu capítulo 10. Tudo que estava fragmentado em vida flui. Eu acredito que a leitura seja, no caso, essa, para sentir. Então, a leitura em voz alta, é muita presunção minha sugerir como ler uma obra, mas eu acredito que a musicalidade, mesmo contida em frases indiretas, não tão diretas como seria de se esperar uma prosa, elas ganham um significado musical, sonoro, quando é feita uma leitura em voz alta. O alinhavo cabe ao leitor. Essa obra ela é incompleta. Sem o leitor, ela não existe. Então, eu convidaria para que isso fosse feito, uma leitura em voz alta, para ver se o significado, isso na introdução é dito pelo autor, que é mais para sentir a obra do que para entender. Então, que isso habite o imaginário de cada um em sua generosidade. Eu poderia sugerir que fizessem perguntas e, por final, uma rodada de comentários, para que coubesse a participação de todos. Obrigado, Marcelo, por estar aqui. É um prestígio a sua presença. O Marcelo é escritor, eu tenho um livro dele aqui, e ele foi parecerista um período, né? Do Facult, que eu fui contemplado, né? Então está aqui. Não desse que eu fui contemplado, mas de outros. E ele fez o parecer dele por escrito, então isso me ajudou bastante. Eu agradeço a ele por isso. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. E agora nós temos o Vinícius Carlos Vieira, que também quer fazer uma pergunta para você. Vinícius, você vai receber um convite para abrir o seu microfone. Estou abrindo. Ok. Perfeito. Está fragmentado o seu som, Vinícius. Acho que a conexão não está boa. Pode passar para outra. Vinícius, então, enquanto você... Vamos ver? Peraí, eu sair daqui. Peraí. Vê se melhora. Melhorou? Melhorou, sim. Melhorou? Sim. Melhorou? Sim. Sim, então, pode tá bom. perguntar. Primeiro de tudo, queria agradecer, parabenizar o Ricardo, né, pelo lançamento. É sempre importante, né, quando você consegue pôr o livro na rua, né, para as pessoas lerem. E agradecer que essa lembrança que ele teve, né, de... O Vinícius está tendo alguns problemas técnicos. Vinícius, vamos fazer assim, enquanto você arruma agora, o seu... Agora? E agora? Talvez melhor, mas não sabemos, né? Agora? Sim. Sim, Vinícius, nós estamos lhe escutando. Pode continuar. Posso continuar? Sim. Por favor. Sim. Posso continuar? Então, Ricardo, no começo do seu livro, e aproveitando um pouco do que o Marcelo falou, né? Então... Melhor fazer a pergunta. Peraí. E agora? Vinícius. E agora? Melhorou? E agora melhorou? É fragmentária a tua voz, não dá para saber. Fala aí, vamos ver uma frase maior. Agora melhorou? Quem sabe? Pode perguntar. Agora melhorou? Pode falar. Pode falar? Então, no começo do seu livro você fala, você cria uma imagem muito clara do cofre sendo aberto, né? Dessa ideia da verdade, do descobrir, e aí você expande essa possibilidade de ir pelas sensações, até a hora que você começa
a criar, a deixar claro as datas e locais, e aos poucos você vai trazendo de volta a pessoa para um lugar mais claro, né? E aí o que eu queria te perguntar era justamente sobre isso, sobre essa ideia de estabelecer a experiência, né? Se você, se o escritor, seja em prosa ou seja em verso, como é que ele entende essa ideia de estabelecer uma experiência através dessas sensações, e se você acha que existe uma responsabilidade que o escritor tenha que ter sempre pensando nesse caso, de que já que está estabelecendo, criando uma memória, uma experiência para o leitor, o quanto que ele tem que ter essa responsabilidade, o quanto ele tem que pensar nessa responsabilidade. Eu acho que a prosa cura através da conversa, né? E é figurativa a antessala da psicanálise. Então, se o leitor sentir esse nexo causal, né? Da ética de fazer o bem sem olhar a quem, mas sem a receita da autoajuda, né? Desde que sinta esse caminho ser o existente em sua vida, né? Então, a responsabilidade é essa, e como o métier da poesia, terminando em celestial dizer, né? O capítulo 10, ele linka muitas canções feitas em parceria, né? Então, também vai por um alinhavo da fábula, dando voz aos elementos da natureza, num pós-humanismo, mas sem negligenciar o humanismo, construindo perfis humanos durante... Então, a responsabilidade é grande, não é? E eu acho que, talvez, iluminada pela mitologia grega, que até o Marcelo Rael falou, né? Por dionisíaca saída, em labirinto, após matar o Minotauro, assim como orientada pelo fio de Ariadne, mesmo dando-lhe as costas em busca de outra inspiração, que venham outras, né? Outras obras, e inspiração dos pares. O Vinícius é conselheiro do Compute de Santos, eu agradeço a presença dele, prestigiando o evento. E a literatura, mais do que a mim. Obrigado, Vinícius. Obrigada, Vinícius, pela sua participação. Agora nós temos o Rafael Palmieri. Também quer fazer uma pergunta para você. Olá, Ricardo. Olá, Oi, Rafael. todo mundo. Tudo bem? Sim, tudo bem. Pode fazer sua pergunta, Rafael. Ricardo, a gente já conversou antes, né? Queria ressaltar e falar para você falar sobre a escolha do uso das cartas entre os personagens no começo do livro. Eu achei muito interessante. Para mim, esse foi um dos pontos altos do livro, assim, que tem um mistério ali, porque revela fragmentos, e a carta como escolha também eu achei muito interessante, com a data, tudo, e são datas variadas. Eu acho que é muito instigante isso, assim, como leitor. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Obrigado, Rafael. Eu acho que é um eixo importante, que alinhava os textos prosaicos de então, né? Então, isso se assemelha ao texto de internet que o Marcelo Ariel contextualiza no prefácio, mas eu extrapolo isso, porque eu faço uma licença poética, colocando os personagens falando ao telefone em época que não era existente ainda um cabo submarino transoceânico, né, até a Europa. Com o Pietro, amigo dele, que ele deixou lá em Nápoles, né, e o próprio Vicenzo e a sua mulher linda. Então, é muito importante esse imaginário, né? Faz com que a gente habite uma ancestralidade, vamos dizer assim, e sinta o que ele sentiu, né?
Obrigado. Rafael é palhaço, é o ofício dele, né? Mas é graduado também em comunicação pela Unisanta aqui, pai do Apolo, marido da Carolina, e fez o trabalho de produção do livro, né? Eu agradeço. É um escritor também de livros de cartoneira, né, Rafael? Obrigado. Bacana, que bacana. Parabéns, Rafael, obrigada pela sua participação, tá? E agora nós temos o William Vasconcelos. O William? Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Olá, Ricardo. Olá, o pessoal da editora e todo. Olá. Olá, obrigado pelo convite, por estar aqui, por prestigiar esse momento do Ricardo. Acho muito feliz pelo lançamento do T1, pode ter lido antes e poder estar. Tá picotado o seu som, William. Está meio cortado, estão conseguindo me ouvir agora? É verdade. Talvez você saindo do lugar, buscando outro, não sei. Melhorou? Não sei, vamos ver. Pode falar. E aí, eu estou dando a esse trabalho. E aí, o seu som, William, ainda está saindo picotando. deixa eu ver. Será que aqui melhora? Sim, parece que sim. Assim melhora? Eu acho Melhorou. Então, beleza. O que muito me instigou somente nas páginas, na introdução, né, é que você na introdução fala muito da sua pesquisa sobre a cultura caiçara, onde você trouxe elementos dessa pesquisa para o Desnudo Mar Selvagem. Como na passagem, e aí eu vou citar aqui a passagem, o trecho, que você fala isso, para mim fica muito claro o que é. Mas ativo o contexto do fluxo do Brasil, surgir um penhasco ao ar de passarinhos e mergulhões. Praia de menino com uma canoa de pescador e mar de cardume. Mas é a apuração. Aí, para mim fica claro, né, o que você faz essa mistura entre nossas histórias com fábula e realidade. Aí fica aí duas perguntas. Eu gostaria que você pudesse esclarecer. Essa paixão pela cultura caiçara e toda a sua contribuição narrativa vem e usar esses elementos na sua narrativa. Então, William, obrigado. O William é produtor de Bertioga, eu agradeço a presença dele. Então, a minha família tem uma ancestralidade, não vou citar em qual nível de geração, mas que essa ancestral dava aula em Ubatumirim, um pouquinho ao norte de Bertioga, né? Quase vizinho, não é mesmo? Bom, tem São Sebastião entre Bertioga e lá, né? E Caraguatatuba. E ela ia de canoa, uma vez ao mês receber o seu salário como professora do estado que era, né? E o marido dela, dessa ancestral da minha família, né? Também é de lá, e registrou imagens em seus quadros, como esse que está estampado no selo do Acervo dos Escritores Santistas. Então, isso me instiga muito, e essa personagem é viva ainda na nossa família e gosta de fazer palavras cruzadas. Então, essa transversalidade, esse cruzamento de ideias também me faz sentir um certo fragmento que eu busquei sentir fazendo a minha obra fragmentária, para tentar sentir o que ela sente, essa personagem. É incrível, mas é isso, porque ela influenciou muito na cabeça da minha mulher. Então, eu quis sentir isso. Agora, aposentado, tem a ver também por isso. Então, é isso. Além do que, eu já tinha dito, né, que eu sou, apesar de citadino, um caiçara. Nasci em Santos, vivi em São Vicente, sempre operador do mar, né? Meu pai vivia do mar também.
e minha mãe era nadadora, atravessava aqui o Canal Nado, pelo Saldanha. Eu também defendia as cores do Saldanha da Gama, clube aqui. Obrigado, William. Obrigada, William, pela sua participação. O Ricardo, agora o Zezé, ele quer fazer alguns comentários e depois uma pergunta para você. Eu não sei se é o Zezé ou a Zezé, eu não estou conseguindo ver a imagem aqui. Maria José Goldschmidt. Oi, Maria José. Você pode abrir seu microfone. Olá. 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 Boa tarde para todos vocês. Então, foi ótimo ouvir essas pessoas anteriormente, o próprio Ricardo, porque já ajudou a esclarecer mais algumas coisas, né? Mas, assim, eu li o último capítulo, o capítulo 10. Eu li também a introdução, resenha, outras coisas. Mas quando eu vi o índice, me bateu assim um certo pânico, porque intuí grandes aventuras com as palavras. Aí pensei, né? O que vou dizer sobre Desnudo Mar Selvagem? O capítulo Marulhos, que é esse 10, o último, ele ecoa textos de todos os outros capítulos, segundo me disse o autor. Aí resolvi arriscar um dizer sobre o livro, porque eu ainda não li na íntegra. O livro ainda não chegou em minhas mãos, mas logo, logo eu terei em breve. Eu não tenho dúvidas que Desnudo Mar Selvagem não dá para ler com a razão. Aliás, eu nem tentei. É o tipo de narrativa onde a leitura nos leva ao estado alterado de consciência, assim como o sonho, onde as imagens, como falou o Marcelo Rael, né? Essas imagens, para mim, elas flutuam, é como se flutuassem numa escuridão do quarto, num sonho, e transformam o espaço e dão a certeza da relatividade do tempo. E aí, assim, eu me vejo há uns 150 anos com os imigrantes italianos, espanhóis, alemães, que vieram substituir os escravos africanos a desembarcarem aqui no Porto de Santos e depois acabaram se espalhando pelo sul e sudeste do país, né, principalmente. Isto dito grosso modo, claro, pois a história da imigração é muito rica. Porém, muitos italianos voltaram das áreas rurais para onde foram inicialmente destinados e se fizeram nas grandes cidades e trabalharam no comércio, nas fábricas, ou fizeram as próprias fábricas, né? Foram proprietários e voltaram, alguns também voltaram para a Itália. Bom, mas aí nós temos Vicenzo, que é uma das vozes principais, juntamente com o pescador Caiçara, que norteia todo o romance por meio das cartas encontradas pelos descendentes em um cofre. Então, neste capítulo 10, novamente ecoam vozes, a voz dos tempos, Maria Farinha, pescador Caiçara, mulher Caiçara, negro. Eu só tenho a dizer que leia o livro. E também não é uma leitura assim fácil. Ao contrário, a ambiguidade, ela se faz presente. Remete-nos a pesquisar a história e mostra quanto a desconhecemos no que há de mais assim corriqueiro, cotidiano, né? A Maria Farinha, quem é Maria Farinha? Ela é uma pessoa, uma espécie de caranguejo ou uma praia? Os links musicais também que o Ricardo colocou nesse último capítulo, para mim foram uma agradável surpresa. Eu desconhecia esse lado do Ricardo. E, mais uma vez, vejo que nessa nossa curta vida terrana, podemos ser mais de uma coisa. No caso do Ricardo, nós temos um médico, um poeta, compositor, libertário, e um homem-pássaro sonhador a desnudar o mar. Ricardo é uma voz desse nosso novos tempos, né? Eu não vou fazer propriamente uma pergunta, mas eu desejo que você, Ricardo, fale mais sobre esse ser terrano. O que você acha que é esse ser terrano? Maria José Goldschmidt, ela ganhou o 7º Facult, né, com o livro.
muito bem ilustrado, mostra até a terra do William lá, Bertioga também, bastante, né, parece. E, bom, pelo menos a parte continental de Santos, vizinha Bertioga, né? Eu ponho o Terrano como ponto de vista externo àquele mundo. Então, Terrano, porque a gente se coloca, às vezes, mas eu tento aproximar, né? Porque senão fica muito distante, né? Tipo, o Brasil visto de cima é muito distante para mim. Agora, o vivencial compartilhado, Maria José, demanda aproximação a gente, né? Então, o Terrano vem daí, né? Agora, eu acredito que, repito, Caiçara Citadino, e mais contemporâneo, em tempo um pouco mais atual, encontra no fliperama esses cenários reverberados, de viagem da bolinha, do brilho das luzes e das cores, que oferecia bônus quando o objetivo era atingido pela bolinha. Isso sem narrativa, com protagonismo avassalador em tal velocidade. Querer sentir os ancestrais, mais do que compreendê-los em tais transversalidades, demanda uma escrita esperta. Aqui contemplada, eu retornaria com uma pergunta. Talvez você, lendo todo o livro, consiga responder. Então, eu devolvo a sua reflexão em forma de pergunta. Que tal? Não precisa responder, né? Espero. Obrigada, Maria José. Obrigada pela sua participação, tá? Então, só lembrando, quem quiser fazer perguntas aqui para o autor, Ricardo Rotigliano, é só colocar o nome aqui no chat que a gente vai pedindo para liberar o microfone, tá bom? Ricardo, enquanto as pessoas fazem aí a inscrição delas para as perguntas, eu queria que você matasse aqui a nossa curiosidade e dissesse para a gente o que é uma Maria Farinha. Maria Farinha, ela foi almejada, ansiada, desejada, biologicamente falando, em contato por Vicenzo, que era um escritor, advogado, tinha um pasquim em Nápoles, né? E ele queria ter contato com esse bicho, que é um caranguejo clarinho, né? Que estampa a capa do livro. E ela encontrar ele, Maria Farinha, na costa leste dos Estados Unidos e no Brasil. E Maria Farinha veio acompanhando ele no navio e depois voltou para lá, para os Estados Unidos, num tronco de árvore. E aqui chegando ele encontrou outro Maria Farinha. Então, ele, em epígrafes, ele se faz presente nos seus dizeres de Maria Farinha. Ok, então nós temos aqui, né, na capa do livro, como você citou, né, todos conseguem ver o caranguejo, né, Maria Farinha. Aqui. Você fala aqui no seu livro, né, tem um trecho muito interessante no seu livro, onde você diz que essa é uma leitura que ela é para ser sentida e não pensada. Fala um pouquinho para a gente de como essa mensagem que você passa para o leitor, né? Bom, eu cantei 8 anos como baixo. O baixo é aquele que dá o ritmo, né? Se for baixista instrumental, né? O baixo de voz, ele mais dá moldura para a obra de arte central, que é do soprano, não é? E do tenor. São vozes masculina e feminina. Feminina e masculina. Bom, o maestro sempre dizia, não se importa com a letra, é o som que... Por 8 anos eu, às vezes, escutava coisas que não eram para mim, né? Mas na terceira pessoa me parecia servir. Então, manter o ritmo, eu acredito, como eu falei no começo, que a mulher queira uma leitura viva. As prioridades da mulher são imensas, né? Uma filha enorme, diria. Então, esse ritmo é importante para a manutenção da sanidade, e apesar de ser um paradoxo, né? Porque pode parecer ao que estão nos ouvindo que é uma obra insana, porque às vezes não puxa pela razão. Não, ela tem uma razão, mas o sentir é prioritário aqui na obra. Ok, obrigada, Ricardo. Nós temos então agora a Valéria, que ela quer fazer uma pergunta para você. Valéria, você pode abrir o seu microfone?
Valéria? A Valéria costuma demorar uns 5 minutos. Talvez ela esteja tendo alguma dificuldade. Ela vai demorar uns 5 minutos, mais ou menos. Então, enquanto a Valéria tenta abrir lá o microfone dela, Ricardo, conta aqui para gente sobre as obras literárias que te influenciaram, né? O que você sempre gostou de ler, se você tem lido alguma coisa atualmente, conta aqui para gente. Bom, eu estava com um livro aqui na mão, então vou mostrar agora. Lua Rouxinol, da Maria José Goldschmidt. Ela ganhou um concurso lá em Sorocaba, da Escortece, uma antologia, né? A gente estava conversando. Regina Alonso aqui, Madô Martins, tem o Ademir Demarque, tem um livro dele aqui, né? Maria Valéria Rezende tem um livro dela aqui, 40 Dias, Jabuti, Prêmio Jabuti, né? Outros cantos também dela. Tem Os Bichos, do Manuel Herzog, né? E A Jaca do Cemitério é Mais Doce, também do Manuel Herzog. A Menina que Fazia Chover, da Regina Alonso, que eu acabei de citar. Tem Anseios Secretos, do Fernandes Oliveira, de Praia Grande. Esse pessoal me influenciou bastante. O Marcelo Ariel, A Criação do Mundo Segundo o Esquecimento. Certas Coisas, do William Wilson, né? Tem Pensamentos de Ser Qualquer, do Robson Pérez. A Madô Martins, que o livro dela está numa rede aqui, que eu fiz uma performance. E tem outro, da Maria José Goldschmidt. Ele é grande, mas não está aqui na minha mão agora. E o interessante é que você deixou eles todos pertinhos aí de você, né? Né? O Vinícius é inédito ainda, eu estou esperando o livro dele, mas agora ele pegou o inciso 3 da Aldir Blanc e vai lançar o livro dele. Bacana. Vamos aguardar. Vamos ver se a Valéria consegue soltar o microfone dela. Valéria? Acho que ainda não, né? Então vamos pedir para o Ademir. O Ademir quer fazer uma pergunta para você. Ademir, você vai receber um convite para você soltar o seu microfone. Está funcionando? Sim. Sim. Bom, boa tarde a todos. Então, é um prazer estar participando deste momento de lançamento do livro do Ricardo, que já acompanha há muito tempo. Eu li uma primeira versão há muitos anos, que era muito confusa, né? Cheguei a dar um retorno para o Ricardo e acompanhei o esforço dele. Ele fez várias oficinas de escrita na Estação da Cidadania, com Marcelo Ariel. Sempre acompanhei o interesse muito grande dele e até gostaria que ele fizesse um comentário sobre como foi a experiência de elaboração desse romance. Tenho a dizer também que gostei muito do título, que foi uma reescrita, né? Uma reinterpretação e uma homenagem ao Vicente Carvalho, que é muito citado na Baixada Santista por um verso dele, Mar Selvagem, até mais do que devia, porque eu já até participei de uma antologia em homenagem ao Vicente Carvalho, organizado por um escritor, Márcio Barreto, e senti falta de leituras do Vicente Carvalho, né? Parece que todos ficam na superfície do Vicente Carvalho, né? E então te deixo também essa menção para você responder do que o Vicente Carvalho entra na sua obra. E, por fim, uma questão também que me chamou muita atenção na leitura do primeiro capítulo, que foi o que eu recebi, a questão... Voltou o som. Alô? Cortou? Não, pode continuar, Ademir. A questão de uma pretensa existência de uma cultura caiçara. O Marcos Barreto mesmo é um grande defensor
disso, né, da essência de uma cultura caiçara, e eu sempre me coloquei como um cético com relação a isso, e até crítico, mais diretamente ao Márcio, né? E então isso é muito presente no seu livro, né? Então, uma indagação que é muito pessoal, mas que eu transmito a você, existe essa cultura caiçara, esteticamente, como ela se manifesta? O seu livro responde a isso? Então é isso, parabenizo você pelo esforço e por ter finalmente conseguido publicar o livro, e também aí parabenizo o Cortex por abraçar essa causa, né? E é um livro que vai ressoar muito na Baixada Santista. Boa tarde a todos. Obrigado, Ademir. Ademir, premiadíssimo, né? Doutor em literatura pela USP e amigo nosso aqui, conviva, né? Em todas as reuniões, todas. Bom, eu acho que para o autor, tanto faz ascendência italiana, patente em seu nome, né? Que daí fica inquestionável, né? Está incrustado no autor rutiniano, né? Quanto a ascendência portuguesa no rock, né? Mas a oralidade materna do autor faz com que isso habite mais, assim como a família que abraçou ele, ou ele abraçou a outra família, criou uma família de ascendência distinta, né? De franceses e também portugueses, caiçara, né? Não sei se você estava no começo, mas eu falei que tinha uma ascendente da minha família que dava aula, ia de canoa, né? Uma vez ao mês, saía de Ubatumirim até a cidade de Caraguá para receber o seu salário. E o marido dela, sogro do autor, era pintor daquela região e registrou muitas imagens de lá. Então, ele, autor como citadino, um caiçara citadino, morador de São Vicente, em sua infância até o primeiro ginasial, almejava sempre alcançar outra margem da Baía de São Vicente, ia com a prancha de isopor, esfolando o peito, para chegar à praia do Paranapuã. E aquelas ondas batendo, isso era traduzido em palavras pela oralidade, por um lado, mas o mar era calado, no dizer humano, né? Era pós-humano, né? Agora a gente sabe. Mas a função do escritor é dar voz a quem não tem. E o mar clama por uma voz que Vicente Carvalho deu em uma época. A preservação do legado dele é uma constante, e a antropofagia ela se faz necessária, mesmo que tangenciando, né? Que é uma coisa que você denota como tendo sido transversal, né? Não tão longitudinal, ombro a ombro, eu com Vicente Carvalho, quem dera, longe disso, né? Mas você evoca essa imagem, né, de um ombro a ombro mais prolongado, né, que não foi contemplado. Humildemente é isso. Ok. Ademir, obrigada pela sua participação. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso evento, mas nós temos 2 perguntas ainda, então nós vamos fechar com elas, tá? Que vai ser da Valéria e depois o Wilson também quer fazer uma pergunta. Então eu vou pedir para a Valéria abrir o microfone dela. O Ademir é pirão de sereia. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, Valéria. Ah, que bom. Deu certo. Bom, muito obrigada pelo convite, Ricardo. Boa tarde a todos. Parabéns pelo lançamento da obra. Bom, eu vou fazer a minha pergunta. Eu concluí que você teve a intenção, ao escrever o capítulo 8, de valorizar a cultura popular e de relacionar o esporte com a cultura, considerando o jogo de futebol entre Julie, 2 personagens, né, e o avô, considerar esse jogo de futebol como expressão da cultura popular. De acordo com as palavras de Nori, no capítulo 8, o jogo deles pode ser classificado como esporte cidadão, considerando, né, que o Nori afirma que o esporte cidadão é o esporte como deve ser e o esporte oficial é o esporte como ele é. Então, no caso do jogo que você
mostra no capítulo 8, você consideraria ele como esporte cidadão ou esporte oficial? Bom, Era isso. Jerusa, a Formiga, é o livro, a obra da Valéria. Ela foi a revisora ortográfica, eu agradeço a presença dela, prestigiando a literatura mais do que a mim, né? Bom, na Tarrafa Literária foi feita uma pergunta à mesa pelo autor se era mais importante ficar na torcida numa arquibancada de concreto ou participar de uma pelada. E a resposta foi pelada 1, futebol profissional 0. Né? E na mesma tarrafa, o Mutarelli, o Lourenço Mutarelli, disse que o sintoma é a letra, o distúrbio é a arte e a palavra é a terapia. Então, um gol, feito por assim, uma analogia, né, figurativa, um gol feito de letra pelo atacante dá inquietude ao goleiro, que quer sobrepujar-lhe naquela arte, como se prescrevessem assim a terapia pelo convívio. Há aqueles que jogam na praia e aqueles que jogam nas quadras dos presídios. Tem um texto a respeito. O brilho é o mesmo, mudando apenas a plateia. Aqui uma só, pela arte. Então, diria isso. Valéria, obrigado. Obrigada, Valéria. Agora nós temos o William. Opa, William. Alô, tudo bem? Tudo bem, William? Alô? Sim. Pode perguntar, William. William, estamos escutando você, por favor. Estão escutando? Sim. Sim, pode perguntar. Então, Ricardo, tudo bem? Parabéns, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado por esse convite aqui para estar participando desse evento. Minha pergunta vai mais ou menos na linha sobre, acho que foi bastante debatido agora à tarde, sobre a questão dessa tua identidade com o caiçara, com a cultura caiçara, com a nossa cultura aqui do litoral, assim, né? Te conheço há algum tempo já, fizemos oficinas literárias juntos, conheço o seu trabalho, fiz alguns eventos que você participou e você sempre é um defensor dessa bandeira. Eu não entendia muito bem o que era essa cultura caiçara que você tanto falava. Nos últimos meses, aí, por questão de trabalho, eu estou fora da Baixada Santista, não tô aqui no litoral, aqui em Santos, mas estou no litoral sul, aqui no lado de Ilha Comprida, de Iguape ali e tal, e passei a entender muito, refletindo muito do que sobre os eventos, o teu trabalho, né, os textos que você escreve, o que é o ser caiçara, né? E conseguir identificar elementos dentro da sua obra, dentro do seu trabalho, dos seus textos, assim, o que é. Eu acho que a gente, quanto santista, ou quanto a gente como caiçara aqui do meio do litoral mais central, que eu sou de São Vicente, o pessoal do Guarujá, eu acho que a gente perdeu muito. Eu vejo muito no teu trabalho, lendo os seus textos, esse trabalho de rememoração, né, de coisas relativas ao passado, assim. Eu fico me perguntando assim, quanto que seria possível esse trabalho ter saído, e se hoje você fosse reescrever, quanto tempo você levou para poder escrever esse trabalho, e se hoje você conseguiria ser capaz de identificar essa relação do santista, da gente que é da Baixada Santista, quanto o ser caiçara, que você tanto fala na sua obra. Era essa a minha pergunta. Então, o William, tem um livro dele aqui, Certas Coisas, da Valéria, eu deixei cair ali no caminho. Mas o William foi contemplado agora numa antologia, né? Foi indicado para um prêmio importante, não sei se é Oceano. Bom, de qualquer forma, não vou arriscar em cometer o equívoco. Mas a questão que emerge, porque, por exemplo, o quinto, né, capítulo que coube a ele, falam que as areias invocam o plano diretor, né? Porque não existe um EIA-RIMA, atualizando um pouquinho esse caiçarismo citadino, que tem os prédios debruçados sobre as areias, né?
Então, não existe um EIA-RIMA sobre o impacto do sombreamento, igual Balneário Camboriú, que não se pega sol mais, você tem que ficar na mesma entre um prédio e outro, né? Então, o contemporâneo faz com que a gente defenda de uma forma diferente, ou diferenciada, como queira, o ser caiçara, né? O mesmo citadino que pouca chance tem de presenciar um ato de pesca, né? Saborear um peixe ainda, né? Mas vindo de longe, lá de Itajaí, de Santa Catarina, né? 2 vezes citado Santa Catarina, Camboriú e Itajaí. Mas eles talvez sejam, nós podemos dizer, vocês são hoje, vocês serão iguais a nós amanhã, né? Talvez eles poderiam aprender com a gente. Que o livro ele não é presunçoso nesse sentido, mas ele mistura um pouquinho de ensaio. O ensaio permeia a obra também, referencia algumas coisas para defesa, né? Mas para não impactar quem lê, eu poetizei, né? Eu fiz um romance dessa questão, mas ele está referenciado ali como devido, não é devido, né, no ensaio também. Lá na frente, no 8º capítulo, mais do que no 5º, que coube a você ler, William. Obrigado pela presença hoje aqui, William, e a todos também, já que está no fim. Obrigada, William, pela sua participação, pela sua presença. Nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui com a gente essa tarde. Agradecemos ao escritor Ricardo Rutigliano Roque. Nós realmente chegamos ao final do nosso evento. E eu gostaria, antes de lembrar mais uma vez a todos que estão assistindo, que o livro do Ricardo, Desnudo Mar Selvagem, está à venda nos sites das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Ricardo, é só entrar em uma dessas livrarias e adquirir o seu livro. Nós vamos pedir agora a todos que soltem o microfone de vocês para a gente fazer uma homenagem aqui para o Ricardo. Ricardo, tudo bom? Parabéns. Pro obra. Fernanda Sá. Tudo bom para você? Cristina. João Paulo. Vou mostrar o áudio aqui.